Nesse vídeo eu vou te ensinar a modelar uma chapeleira. Essa peça está sendo muito requisitada nos projetos ultimamente. Vamos nessa? Oi gente, eu sou a Larissa da Vitrine Revit. Eu tenho certeza que você já passou horas e horas procurando aquela família ideal para o seu projeto e não encontrou. Mas deixa eu te contar um segredinho. É muito mais rápido você modelar as suas próprias famílias, principalmente quando nós estamos falando de itens exclusivos, como por exemplo uma chapeleira. Você encontra com facilidade na internet uma chapeleira? Não encontra. Tudo bem que se você for baixar uma janela, uma porta ou uma mesa, é muito mais fácil você baixar na internet. Mas no caso de itens exclusivos, é melhor que você modele, ok? Então, a partir de hoje, eu te convido a ter fluência na modelagem de famílias no Revit. Eu quero que nada atrapalhe a sua criatividade na hora de projetar dentro do programa. Pensando nisso, eu vou apresentar uma estrutura que eu costumo utilizar quando eu vou modelar as minhas famílias. E essa estrutura, ela consiste em 7 passos. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Lembrando que esse vídeo, ele compõe a playlist das tendências da moradia em 2022. Caso você queira assistir todas essas aulas da playlist, você pode emitir o seu certificado de participação no final. Então, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. As chapeleiras clássicas eram utilizadas para guardar chapéus ao chegar em casa ou em algum estabelecimento. Com o passar dos anos e a diminuição do uso de chapéu na sociedade, os seus usos eles foram adaptados para a atualidade. Hoje em dia, a chapeleira ela pode servir para depositar um guarda-chuva, um casaco, um lenço e outros acessórios. A chapeleira tornou-se extremamente funcional após o vírus de 2019. O passo número 1 é entender a função do seu objeto e quais são as peças que compõem a sua modelagem. Eu vou abrir aqui aquele apartamento que eu disponibilizei na primeira aula da playlist. Caso você queira assistir e entender esse raciocínio das aulas, comece assistindo o primeiro vídeo. No apartamento, a nossa chapeleira ela está localizada aqui na entrada. Para a gente conseguir visualizar melhor essa solução, eu criei a vista da chapeleira. Bom, a solução da nossa chapeleira, ela é composta por 4 famílias. A primeira família, o painel com suportes, essa daqui. A segunda família, o painel com espelho. A terceira família, o assento. E a quarta família, o armário da base. Nesse tutorial, nós vamos focar na modelagem do armário da base. Vamos entrar nessa família, clica aqui, editar família. No meu caso, como eu já abri, tá aqui a minha família do armário. Vamos observar a sua geometria. Nesse armário eu tenho um envoltório, tenho um nicho aqui embaixo do sapato e tenho 2 gavetas. O que eu fiz? Eu retirei essas 2 gavetas para a gente conseguir visualizar internamente a sua composição. Eu deixei dessa forma. Além disso, eu inseri essas cores para facilitar o seu entendimento. Bom, o nosso armário, ele tem o envoltório, primeira geometria, temos a peça do fundo, aqui em vermelho, temos também a nossa divisória horizontal, a terceira peça, e temos a divisória vertical, a nossa 4ª peça. Ou seja, nesse armário nós temos 4 geometrias, sem considerar as 2 gavetas.
Bom, agora que você já entendeu como que funciona a geometria e as peças que compõem o nosso objeto, você pode entrar no segundo passo. O segundo passo consiste na preparação do arquivo. Como que funciona? Nós vamos entrar aqui na letra Arquivo, selecionar a opção Novo, Família. Por aqui o Revit vai habilitar essa janelinha com todas as categorias de famílias disponíveis. Nesse caso, como nós estamos modelando um armário, eu vou trabalhar com a categoria de mobiliário métrico. Clico aqui, vamos abrir. Abriu a interface de famílias. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que alterar as unidades de trabalho. Entrando na letra Gerenciar aqui em cima, seleciona Unidades do projeto, o atalho é o N, você pode entrar por aqui ou digitar o N no teclado. Digita o N, não precisa dar Enter. Em comprimento, nós vamos alterar esse campo para metros, 2 casas decimais. Eu prefiro trabalhar com metros, mas tem gente que prefere trabalhar com centímetros. Aí vai da sua preferência. Vou dar um OK, OK novamente. Alterei as unidades. O que eu preciso fazer agora? Nem é fazer, é entender. Entrando na minha planta de piso, eu estou na planta baixa da minha família, eu consigo visualizar essa cruz, esses elementos que estão com uma representação tracejada verde. O que representa essa cruz? Essa cruz são 2 planos representando a origem. O que você precisa entender nesse momento? Você precisa entender que quando você for modelar a sua família tem que ficar posicionada na origem, ou no meio, ou encostada do lado, não pode ficar afastada, ok? Em planta, a gente consegue visualizar essa cruz. Na elevação frontal, parte frontal, eu consigo visualizar também a minha cruz, por aqui, esse prolongamento, e o nível 0, nível de referência. O terceiro passo é traçar os planos de referência. No passo anterior, nós preparamos o nosso arquivo. Agora, eu quero que você pause o que a gente está fazendo e observe esse arquivo do nosso armário finalizado. Olha só. O que são os planos de referência? Os planos de referência são esses elementos que estão tracejados em verde. Estão vendo? Tem esses daqui, tem vários. Qual que é a função do plano de referência? A função do plano de referência é acompanhar a delimitação das peças que compõem a geometria. Como assim? Olha o nosso envoltório. O nosso envoltório, ele tem uma espessura de 2 centímetros. Aqui tem 2 centímetros e aqui também tem 2 centímetros. Nesse caso, esses 2 planos de referência verticais, eles estão acompanhando a delimitação dessa peça nesse sentido. E esses outros 2, eles estão acompanhando essa delimitação nesse sentido horizontal. Isso daqui não vai acontecer apenas com o envoltório. Em todas as pecinhas, na divisória vertical, na divisória horizontal, em todas elas, nós temos planos acompanhando a delimitação dessas peças. Ok, eu vou clicar aqui no envoltório, selecionar a opção Editar Extrusão. Estou visualizando essas linhas rosas da geometria. Quando você clica nessa linha, aparece esse cadeado fechado. Qual que é a função desse cadeado? Esse cadeado, ele está falando para a gente que a nossa geometria, que essa linha rosa, ela está vinculada a esse plano. Ou seja, essa linha, ela está amarrada a esse plano de referência. Essa outra, ela está amarrada a esse daqui. E as outras também. Ok, vou finalizar. O que significa isso? Significa que se eu clicar nesse plano de referência e arrastar para cima,
Ó, joguei para cima. A minha geometria, ela vai acompanhar essa movimentação do plano. Por quê? A minha geometria, ela tá amarrada, vinculada ao meu plano. Mas, e as cotas? Eu posso arrastar o plano, que a minha geometria acompanha, entendemos? Mas eu posso alterar a minha cota. Estão vendo que eu tenho esse parâmetro de altura? Se você clicar aqui, você consegue mudar, por exemplo, para 1 metro. Aplicou, a geometria acompanhou. Ou seja, a minha geometria está amarrada aos planos. As minhas cotas, elas estão controlando os planos, ou seja, os planos estão amarrados às cotas. Entendeu esse raciocínio? Quando você entende isso, fica muito mais fácil da gente compreender a parametrização dentro do Revit. Beleza. Eu estou na minha vista frontal. Vamos supor que eu quero modelar um cubo extrudado. Na vista frontal desse cubo, como que é o desenho? Um quadrado, certo? Então, para a gente modelar o cubo, primeiro eu preciso desenhar esse cubo pelos planos de referência. Como que a gente faz isso? Eu vou afastar para a gente simular esse exemplo. Entra em Criar, seleciona Plano de Referência, cria o primeiro, clica aqui, o segundo clique aqui. Vou dar um ESC 2 vezes. Seleciono esse plano, entro na ferramenta Copiar, clico aqui, vou digitar uma distância de 50 centímetros, criei o segundo plano com essa distância. Entro novamente em plano de referência ou então entra direto pelo atalho, que é o RP, que é mais fácil, digita RP, ele já entra no plano. Crio um aqui, dou um ESC, seleciono, eu posso clicar no copiar ou entrar no atalho, então eu digito CO. Jogo para cá com a mesma distância de 0,5. Olha só, vocês conseguem visualizar o cubo, o quadrado representando esse cubo na vista frontal? Você tem aqui esse quadrado. Nós ainda não temos o cubo modelado, não tem nada ali. Temos apenas os planos. Com os planos criados representando a delimitação dessa geometria, a gente pode entrar em Criar, Extrusão, pega aqui o retângulo e nós vamos criar a geometria. Posso desenhar aqui direto para representar esse cubo? Não, não posso. Como assim não pode? Você tem que fazer um afastamento. Então, desenha um pouco afastado. Por quê? Porque nós temos que alinhar essa linha rosa com o plano. Para fazer isso, você precisa do afastamento. O que a gente faz agora? A gente entra na ferramenta Alinhar, o atalho é o AL, clica no plano, clica na linha rosa. Apareceu esse cadeado aberto? Apareceu. Tranca o cadeado. Trancou o cadeado. Você vai fazer isso em todas as linhas. Finalizou. Agora você tem a sua geometria. Olha no 3D. O cubo aqui apareceu. Primeiro, o que nós fizemos? Primeiro, nós desenhamos a delimitação desse cubo pelos planos, para no segundo momento criar de fato a sua extrusão, o seu 3D. Se você arrastar aqui, é aquilo que eu falei. Geometria acompanha porque está vinculada pelo cadeado. Beleza. E o parâmetro, aquela altura, lembra que a gente alterou a cota? Então, é só você criar a cota. Entra em Anotar, Alinhada, cria a sua cota, solta aqui no fundo branco, seleciona a cota, Criar parâmetro. Aí, para simular, eu vou colocar H de altura,
Clicando aqui, vou colocar 2 metros. Ó, aumentou. Então, a gente conseguiu simular aquele raciocínio. A cota controla o plano controla a geometria. Ok. Agora que você entendeu isso, nós vamos retornar naquela família. Olha a família. Eu estou na planta de piso nível de referência. A origem, que eu já expliquei para vocês no passo 2, eu vou alterar a visualização da minha origem, selecionei as duas. Aqui em subcategoria, no de vocês não tem, vocês não precisam fazer isso, porque não é o foco desse tutorial. Clico aqui, senão nós iríamos perder muito tempo e eu não quero. Eu quero alterar para ajudar na visualização. Estou na minha planta, eu vou colocar o gabarito aqui do lado e vocês vão criar os planos de referência acompanhando essas dimensões do gabarito. Vamos lá, vou entrar a letra criar, plano de referência ou digitar RP no teclado, que dá na mesma. Cliquei aqui, crio o primeiro plano na frente da origem com uma distância de quanto? De 0,50. Beleza. Vou criar um outro plano aqui com uma distância de 1. Agora eu vou acelerar um pouquinho. Olha só, pessoal. Eu criei esses 2 planos. Do outro lado, eu tenho um espelhamento. Então, eu posso selecionar esses 2 planos aqui e entrar na ferramenta espelhar pelo eixo. O atalho é o MM. Então, eu selecionei, digito MM, pego a minha origem aqui no meio, ele já espelhou para o outro lado. Vamos criar os planos que estão faltando aqui, com uma distância de 0,02. 0,02 não, 0,01, porque é 1 centímetro para cada lado. Esse aqui é o mesmo raciocínio, tem 1 centímetro, dá MM e joga para o outro lado. E a gente desenhou esses 2. Ok. Lembrando que para você criar uma cópia, quando você clica, você não precisa clicar em cópia. Você pode digitar CO no teclado e ele já vai criar a sua cópia, tá bom? Utilize os atalhos. Agora nós vamos criar os planos de referência na vista frontal. Estamos na vista frontal com o gabarito aqui do lado, vamos desenhar os planos. Digita RP, digitei, e eu vou acelerar um pouquinho. Pronto, criamos os planos de referência na vista frontal.